Recebi o convite em uma tarde abafada de sexta-feira, quando o carteiro deixou sobre a mesa de madeira da varanda um envelope selado, espesso, elegante, com aquelas letras em dourado que sempre trazem uma pompa artificial. Reconheci de imediato a assinatura no canto inferior. Era o nome do meu filho, escrito com a caligrafia da esposa dele. Fria, impecável, quase protocolar. Não havia uma linha pessoal. Não havia sequer um pai, será uma honra ter o senhor conosco. Apenas as palavras impressas, como se fosse uma convocação para uma cerimônia em que eu não era protagonista, apenas figurante. Li e reli o convite, tentando encontrar entre as entrelinhas algum resquício de afeto, uma frase que lembrasse que aquele evento era uma oportunidade de aproximação. Mas tudo parecia calculado, vazio, distante. Era um jantar de gala, com autoridades locais, empresários e alguns representantes do corpo militar da ativa, segundo descrevia o texto. Meu nome colocado entre os convidados soava mais como obrigação do que como lembrança sincera. Senti o peso da distância que se formara entre mim e meu filho ao longo dos anos. Não foi de um dia para o outro que ele passou a me olhar com indiferença. Foi algo que veio em pequenas doses, como veneno diluído em água. A cada vez que ele dizia que eu era rígido demais, que meus valores estavam ultrapassados, que eu deveria ter sido um pai mais moderno, mais complacente, mais humano, como ele costumava dizer, eu percebia que aquela fissura se alargava. No início, tentei argumentar, lembrando que os valores que eu lhe transmiti não nasceram de capricho, mas de décadas de vida em farda, de noites em claro no frio de fronteiras esquecidas, de ordens que eu precisei cumprir mesmo sem acreditar nelas, apenas porque a disciplina sustentava tudo. Mas ele nunca quis ouvir. Para ele, eu era o retrato de um passado que deveria ser enterrado. Agora, ao receber aquele convite tão frio, entendi que estar incluído naquela noite não era um gesto de carinho, mas uma forma de mostrar aos outros que ele ainda mantinha as aparências. Era como se dissesse: olhem, meu pai está aqui, mas ele não passa de uma sombra. Fechei os olhos por um instante e recordei os jantares antigos, quando ele ainda era criança e ficava fascinado com as histórias que eu contava de exercícios militares, dos amigos que se tornaram irmãos de trincheira, das marchas intermináveis sob sol e chuva. Lembro-me de como seus olhos brilhavam, de como ele dizia que um dia queria ser como eu, de como imitava minha postura diante do espelho. Aquela lembrança me feriu como uma lâmina agora, pois o mesmo menino que antes via no pai um herói, agora me via como um peso incômodo que ele precisava tolerar, apenas para não ser acusado de ingratidão. Era essa a ironia cruel da vida. A admiração de uma criança podia se transformar em desprezo adulto, como se o tempo corroesse não apenas o corpo, mas também a memória. Enquanto segurava o convite, percebi que minhas mãos estavam firmes, como sempre estiveram em momentos de tensão. Não tremiam, não vacilavam, mesmo que por dentro eu sentisse um cansaço imenso, não físico, mas da alma. Havia em mim uma melancolia silenciosa, mas também um orgulho que ninguém podia apagar. Talvez ele tivesse esquecido quem eu fui. Talvez tivesse apagado da mente as noites em que eu estive ausente, porque servia ao país. Mas eu não precisava lembrá-lo em voz alta. Eu sabia o que fiz, sabia a vida que entreguei, sabia o preço que paguei pela disciplina e pela honra. Decidi que iria ao jantar, não para agradar a ele ou para me exibir diante dos outros, mas porque minha presença era, de certa forma, um ato de resistência. Eles queriam me reduzir ao papel de convidado protocolar, de velho militar aposentado, alguém que ocupa espaço, mas não mais exerce poder. Pois bem, eu ocuparia esse espaço com a mesma firmeza com que ocupei trincheiras. Não deixaria que me apagassem com silêncio. Eu seria silêncio, mas um silêncio pesado, que incomoda mais do que palavras. E foi com esse pensamento que guardei o convite no bolso interno do paletó, como quem aceita não um presente, mas um desafio. Naquela noite de sexta-feira, fiquei um tempo sentado na varanda, olhando o céu se tingir de vermelho, enquanto a cidade se preparava para dormir. Pensei no contraste entre a pompa de um jantar de gala e a simplicidade das noites em que comi pão seco com café frio em alojamentos cheirando a suor e óleo de arma.
Pensei em como a vida podia ser irônica, ao me colocar agora em um salão cheio de luzes, mas cercado de olhares que não viam mais nada em mim além de idade e silêncio. E decidi, sem anunciar a ninguém, que não deixaria que aquela noite fosse apenas mais uma humilhação velada. Eu sabia que, cedo ou tarde, o mundo tinha uma maneira estranha de colocar as coisas em seus devidos lugares. Levantei-me, fechei as janelas e apaguei as luzes. O convite repousava no paletó, mas dentro de mim havia algo maior. A certeza de que aquele jantar, que começava como um gesto frio e protocolar, acabaria sendo muito mais do que meu filho imaginava. O tempo se encarregaria de mostrar. A noite do jantar chegou envolta em uma atmosfera quase cerimonial, como se cada detalhe tivesse sido pensado para impressionar, menos a minha presença. Coloquei o paletó devagar, ajeitei as medalhas discretas que decidi carregar comigo, não como ostentação, mas como testemunhas silenciosas de uma vida inteira que não podia ser resumida a um título de aposentado. Passei as mãos no tecido, senti o peso da farda invisível que sempre carreguei dentro de mim, mesmo quando vestia roupas comuns, e respirei fundo antes de sair. O carro seguiu pelas ruas iluminadas, refletindo nas vitrines vazias e nas calçadas molhadas pela garoa da tarde. Olhava pela janela e via uma cidade que parecia não reconhecer mais os passos de homens como eu. Antigamente, bastava cruzar a rua em uniforme para que as pessoas olhassem com respeito. Hoje, sem farda e sem função aparente, eu era só mais um rosto envelhecido perdido na multidão. Essa percepção se fez ainda mais clara quando cheguei ao salão onde o jantar seria realizado. A fachada do clube estava iluminada por refletores que projetavam no céu feixes de luz branca, anunciando a importância do evento. Havia seguranças na porta, recepcionistas bem vestidas e convidados chegando em carros caros, exibindo seus melhores trajes e seus sorrisos de conveniência. Ao descer do veículo, percebi que alguns olhares recaíram sobre mim, não por reconhecimento, mas por aquela curiosidade fria que se tem diante de alguém que não parece se encaixar no brilho artificial da noite. Entrei pelo tapete vermelho que se estendia até a entrada, mas senti de imediato o contraste. Enquanto os outros eram recebidos com apertos de mão calorosos e abraços calculados, eu fui conduzido com um aceno distante de um dos recepcionistas, que sequer olhou nos meus olhos. Era como se minha presença ali fosse tolerada, mas não celebrada. Dentro do salão, o ambiente era amplo, com lustres de cristal espalhando luz dourada sobre mesas fartamente decoradas, toalhas impecáveis, taças alinhadas como soldados prontos para uma revista. O ar estava impregnado de perfume caro e do tilintar dos talheres sendo testados antes do banquete começar. Reconheci algumas figuras, homens que um dia me cumprimentaram com reverência em cerimônias militares, mas que agora desviavam o olhar, ocupados demais em sustentar suas novas alianças políticas e sociais. Alguns até ensaiaram um sorriso curto, sem se aproximar, como se houvesse algo em mim que fosse melhor manter a distância. Procurei meu filho entre os convidados e o encontrei em um grupo animado, rodeado de amigos influentes, todos rindo alto, exibindo suas conquistas recentes, como se cada gargalhada fosse uma moeda de status a ser acumulada. Ele estava elegante, seguro, gesticulando com a confiança de quem acreditava ser o centro daquela noite. Mas quando seus olhos cruzaram os meus, percebi um breve endurecimento em sua expressão. Não houve sorriso, não houve sinal de boas-vindas. Apenas um olhar rápido, calculado, que dizia sem palavras: mantenha-se no seu lugar. Foi nesse instante que compreendi com mais clareza o papel que ele me reservara. Eu era uma presença obrigatória, mas inconveniente, alguém que precisava estar ali por questões de aparência, mas que não deveria ultrapassar a linha invisível que ele desenhara. Uma recepcionista me conduziu até uma mesa no fundo do salão, distante da principal, onde ele se sentaria ao lado dos convidados mais importantes. O assento não tinha vista privilegiada. Era quase um canto esquecido, como se o objetivo fosse garantir que eu estivesse presente, mas sem destaque, reduzido a um adorno silencioso. Sentei-me devagar, sentindo o peso do isolamento. Em volta, alguns outros convidados ocupavam lugares semelhantes,
pessoas que não tinham laços de poder, parentes de alguém distante ou conhecidos que só estavam ali por educação. Olhei para frente e vi meu filho rir alto novamente, como se o mundo girasse em torno dele. Não havia dúvida, ele havia planejado que minha presença fosse discreta, quase invisível, como se eu fosse uma sombra tolerada. Enquanto o salão se enchia de vozes, percebi cochichos e olhares cruzados em minha direção. Não eram palavras ditas diretamente, mas eu as sentia como navalhas sutis. Alguns comentavam que eu já não tinha importância, que o tempo havia me deixado para trás, que os novos nomes do poder eram outros. Um casal sentado perto de mim chegou a sussurrar algo sobre velho de farda aposentada e riu discretamente. Eu não reagi. Não precisava. A disciplina que me formara me ensinou a suportar em silêncio o que a maioria não suportaria nem por um minuto. Ainda assim, cada palavra me atravessava como uma memória amarga do quanto a sociedade é rápida em descartar aqueles que um dia sustentaram sua ordem. Não me levantei, não confrontei ninguém. Permaneci firme, olhando para frente, como fazia em longas formações sob sol escaldante, quando a ordem era resistir, não desmoronar. Por dentro, porém, sentia o coração pesar, não pelo desprezo dos outros, mas pela frieza do meu próprio filho. Ele era quem mais deveria me reconhecer, não pelos feitos militares ou pelos títulos, mas pelo pai que eu fui, pelo homem que sempre esteve ali, mesmo quando a vida me arrancava da presença dele em nome do dever. Ver que justamente ele me reduzia a nada era a ferida mais profunda daquela noite. Enquanto o mestre de cerimônias subia ao palco para iniciar o evento, respirei fundo e ajustei meu paletó. Eu sabia que aquele era apenas o começo, que a noite guardava mais do que desprezo e indiferença. Havia algo no ar, uma tensão invisível que eu aprendi a reconhecer em missões. O olhar altivo do meu filho, a indiferença calculada, os cochichos ao meu redor, tudo parecia preparar terreno para um desfecho que ainda estava por vir. E eu, em silêncio, aguardava. A guerra daquela noite não seria de tiros ou explosões, mas de gestos, olhares e revelações. O mestre de cerimônias já havia dado início ao protocolo da noite, anunciando os nomes mais ilustres que ocupariam a mesa principal, onde estavam dispostas as melhores cadeiras, as taças mais reluzentes e o foco de todos os holofotes. Eu observava à distância, sentado no fundo, quando percebi que meu nome não seria chamado. Meu filho, posicionado entre autoridades, sorria e apertava mãos, como se fosse ele próprio o anfitrião maior daquela noite. Não houve apresentação calorosa. Não houve reconhecimento. Era como se eu fosse apenas um detalhe irrelevante, um convidado sem importância. Quando o protocolo se encerrou e todos os lugares já estavam ocupados, restava apenas a constatação fria. Eu não tinha assento ao lado dele. Meu lugar era o canto, quase invisível, um espaço que não me dava direito a ser ouvido nem visto, apenas tolerado. Esse gesto, mais do que qualquer palavra, foi o que realmente me atravessou. Porque não se tratava apenas de estar longe fisicamente, mas de ser colocado fora de um círculo simbólico, como se minha trajetória de vida não tivesse peso suficiente para justificar a proximidade. As mesas, organizadas em círculos concêntricos ao redor da principal, refletiam exatamente as hierarquias sociais e familiares que estavam em jogo naquela noite. E eu que um dia ocupei postos de comando, que dei ordens que mudaram o rumo de operações inteiras, estava agora relegado ao perímetro mais distante, onde as vozes se tornavam ecos e a relevância se dissolvia no burburinho do salão. Enquanto o garçom trazia a primeira rodada de bebidas, percebi o constrangimento de alguns convidados ao redor. Alguns evitavam encarar-me diretamente, outros lançavam olhares rápidos, como se buscassem confirmar se eu havia notado o descaso. Eu notei, é claro, mas permaneci sereno, sem mover um músculo do rosto. A disciplina de anos em farda me ensinara a não expor fraqueza. Ainda assim, por dentro, eu sentia o peso do abandono. Não era o afastamento dos outros que mais me feriu, mas o cálculo do meu próprio filho em me deixar ali, afastado, reduzido a uma sombra em sua noite de protagonismo. Recordei de quando, em cerimônias militares, a ordem de precedência sempre colocava cada homem em seu devido lugar.
Havia um respeito que não precisava ser explicado, pois era sustentado por mérito, por tempo de serviço, por sacrifício. E agora, diante daquela encenação social, percebia que os valores se invertiam. O mérito era substituído pela conveniência, o respeito pelo cálculo de imagem, o sacrifício pela vaidade. Meu filho, cercado de pessoas que o adulavam, parecia confortável naquela lógica. E eu, mesmo distante, percebi que ele se certificava de vez em quando de que eu permanecia em meu canto, discreto, sem ameaçar o espetáculo que ele tentava sustentar. As conversas ao redor da minha mesa não tinham a mesma energia das que ecoavam na frente. Eram trocas superficiais, pessoas que falavam mais de si do que ouviam os outros, como se também soubessem que estavam em um espaço periférico. De vez em quando, alguém mencionava de forma vaga meu passado, sempre em tom de rumor. Acho que ele foi coronel. Ou dizem que já comandou operações importantes. Mas essas palavras se perdiam no ar, sem peso, como se o tempo tivesse apagado toda a substância da minha história. Permaneci em silêncio, olhando fixamente para o palco, como quem acompanha cada detalhe de uma encenação que já sabe como terminará. O prato principal foi servido. O som das taças se chocando, dos brindes falsos e dos risos ensaiados, ecoava como música de fundo. Enquanto cortava meu pedaço de carne, percebi que meu filho sequer dirigiu o olhar em minha direção. Para ele, eu não estava ali. Sua atenção era toda para os convidados mais influentes, para os elogios que recebia, para as promessas de alianças futuras. Aquela exclusão planejada era mais cruel do que qualquer ofensa verbal, porque era silenciosa, calculada e irreversível. Era como se ele dissesse sem abrir a boca: "Você não pertence mais a este círculo, sua história acabou." O peso desse gesto me fez pensar no quanto a vida pode ser irônica. Passei décadas comandando homens que arriscavam tudo, que me seguiam em marchas intermináveis, porque acreditavam na minha palavra. Fui obedecido em cenários em que o erro custava vidas. E agora, diante do meu próprio filho, eu era reduzido a um convidado sem mesa, a um velho deslocado em um jantar de gala. Mas ao invés de me encolher ou me deixar humilhar, ajustei as costas na cadeira e ergui o queixo. Não havia ali farda visível, mas minha postura permanecia. Não era ele quem iria me retirar a dignidade. Foi nesse momento que algo curioso aconteceu. Um dos jovens empresários, sentado perto da mesa principal, aproximou-se para me cumprimentar. Talvez não soubesse exatamente quem eu era, mas havia nele uma intuição de que aquela figura silenciosa no fundo guardava uma história maior do que os risos vazios da frente. Apertou minha mão com firmeza, trocou poucas palavras, e eu respondi com serenidade. Esse gesto mínimo contrastava com a frieza do meu filho e me fez recordar que o respeito verdadeiro não precisa de palco, nasce do reconhecimento instintivo de quem enxerga além das aparências. Continuei ali, imóvel, atravessando cada minuto daquela exclusão como se fosse mais uma missão. Cada olhar indiferente, cada risada alta, cada gesto calculado me servia como lembrete de que o mundo pode tentar apagar trajetórias, mas não consegue eliminar aquilo que está gravado na alma. O jantar seguia seu curso, e eu sabia que aquele era apenas o segundo ato da noite. Haveria ainda muito a se revelar, e a disposição do meu assento, por mais humilhante que fosse, seria apenas a preparação silenciosa para um desfecho que meu filho não poderia prever. O jantar avançava em seu ritmo calculado, com discursos ensaiados e brindes que mais pareciam transações do que celebrações. Eu permanecia no fundo, sentado no assento que me foi destinado, quase como se tivesse sido colocado ali para não perturbar a coreografia que meu filho encenava na mesa principal. Os pratos vinham e iam em silêncio, servidos com a mesma frieza cerimonial que já se tornara familiar naquela noite. Mas foi então que os murmúrios começaram a chegar aos meus ouvidos, pequenos sussurros que não eram dirigidos a mim, mas que inevitavelmente me atravessavam, como flechas disparadas de longe que ainda assim encontram o alvo. 2 homens atrás de mim falavam baixo, acreditando que sua voz se perderia no burburinho do salão. Ouvi um deles dizer: "É o pai dele, mas já não tem importância nenhuma, um velho aposentado. A carreira terminou faz tempo." O outro riu, completando:
Ele deve insistir em trazê-lo só por obrigação para não pegar mal, mas já não passa de lembrança. As palavras não eram novas para mim. Eu já havia sentido olhares semelhantes em outras ocasiões. Percebia a maneira como alguns me viam apenas como um pedaço de passado que teima em permanecer vivo. Mas ouvir isso no jantar organizado pelo meu próprio filho tinha outro peso, mais denso, mais cortante. Na mesa ao lado, duas mulheres conversavam em tom baixo, mas não o suficiente para que suas palavras me escapassem. Uma delas comentou: "Dizem que ele foi respeitado no exército, mas o tempo passa, não é? Hoje parece deslocado aqui." A outra concordou com um sorriso enviesado. "Ele deve ter sido duro em casa também. Talvez por isso o filho não lhe dê muita atenção. Um homem assim não combina com essas festas." Elas bebericaram o vinho e mudaram de assunto, mas a impressão já estava deixada. Eu não era apenas esquecido. Era, aos olhos de muitos, uma presença incômoda, uma lembrança inconveniente de um tempo em que disciplina e honra ainda tinham peso. Meu filho, na mesa da frente, ria alto e brindava como se não tivesse consciência da maneira como me deixava exposto. Em determinado momento, percebi que um de seus amigos o provocou discretamente, apontando para a minha direção. Meu filho apenas balançou a cabeça, riu e murmurou algo que não pude ouvir, mas os outros ao redor caíram em gargalhadas. Não havia necessidade de escutar as palavras exatas. O gesto já dizia o suficiente. Eu havia me tornado motivo de chacota, ainda que velada, em meio a pessoas que nunca teriam coragem de repetir suas frases em meu rosto. A sensação de isolamento crescia, mas junto dela vinha também uma estranha serenidade. Aquele ambiente me lembrava das marchas noturnas, em que eu e meus homens precisávamos atravessar campos silenciosos, sabendo que a qualquer momento poderíamos ser alvo de emboscada. Era preciso permanecer atento em silêncio, suportando o desconforto sem demonstrar fraqueza. Assim, eu estava ali, imóvel, sem reagir aos sussurros que me cercavam. Sabia que uma reação impulsiva seria exatamente o que muitos esperavam. Um velho endurecido, incapaz de se controlar. Eu não lhes daria esse prazer. Permaneci em silêncio, deixando que cada palavra dita às escondidas caísse sobre mim como chuva fria, sem alterar minha postura. No entanto, os murmúrios não cessavam. À medida que o vinho circulava entre as mesas, as pessoas se tornavam mais descuidadas em suas falas. Um homem mais jovem sentado próximo à minha mesa comentou para sua acompanhante: "Olha lá, o pai dele parece uma estátua. Nem conversa, nem interage. Aposto que está perdido no meio de tanta gente." A mulher riu e respondeu: "Deve estar pensando nos tempos de quartel. É triste, mas esses homens não sabem viver depois da farda." Fingiram voltar ao prato, mas continuaram a rir discretamente. Essas palavras ecoaram dentro de mim de uma maneira que talvez eles nunca pudessem compreender. Porque era verdade. Eu ainda carregava a farda dentro de mim mesmo sem vesti-la. A disciplina, a postura, a memória dos que não voltaram, nada disso me abandonou. Mas o que eles viam como incapacidade de viver fora do quartel era, na verdade, minha forma de resistir em silêncio a um mundo que parecia ter esquecido o valor da honra. Eu era, sim, uma estátua naquela noite, mas não porque estivesse perdido. Eu era uma estátua porque escolhia não me curvar diante da indiferença e do desdém. Enquanto ouvia cada comentário, recordei dos homens que serviram comigo. Lembrei dos que caíram em missões esquecidas, dos que não tiveram sequer um enterro digno, dos que morreram acreditando que suas famílias teriam orgulho deles. Perguntei a mim mesmo quantos desses homens, se estivessem vivos, estariam hoje em lugares semelhantes, sendo reduzidos a sombras por aqueles que deveriam honrá-los. Esse pensamento me fez apertar os punhos por um instante, mas logo recobrei a calma. Havia algo naquela noite que ainda estava por acontecer, eu sentia. Era como uma tensão invisível no ar, uma expectativa não declarada. E enquanto meu filho ria alto, eu sabia que a vida, de uma forma ou de outra, sempre encontra meios de restabelecer o equilíbrio. Continuei a ouvir, suportando cada palavra como se fosse parte de um treinamento. Os sussurros, em vez de me abaterem, começaram a me preparar. Cada comentário desdenhoso, cada risada abafada, cada olhar enviesado,
se transformava em combustível silencioso. Eu não precisava responder. A resposta viria sozinha, no tempo certo. O que eles não sabiam, o que meu próprio filho parecia ter esquecido, é que mesmo um velho em silêncio ainda carrega uma história maior do que qualquer festa. E naquela noite, essa história não tardaria a se revelar diante de todos. O jantar prosseguia como uma encenação ensaiada, cada detalhe seguindo um roteiro cuidadosamente montado, e ainda assim havia uma dissonância que só eu parecia perceber. O salão brilhava com luzes douradas refletidas nos lustres de cristal, as taças tilintavam em intervalos regulares, e as conversas ecoavam como um murmúrio contínuo que se misturava ao som do piano ao fundo. Mas no meio de tudo isso, havia um silêncio específico que não vinha das paredes, nem das pausas entre as falas, mas de uma ausência deliberada, o silêncio do meu próprio filho em relação a mim. Era como se ele tivesse decidido, desde o primeiro instante daquela noite, que eu não existia. Não havia sequer o gesto educado de se aproximar para me dar boas-vindas. Não houve a palavra protocolar de agradecimento pela presença. Era um silêncio frio, calculado, mais cortante do que qualquer ofensa explícita. Esse silêncio, por si só, já carregava um peso quase insuportável, porque quando alguém que lhe é distante o ignora, é apenas indiferença. Mas quando é seu próprio filho quem lhe nega o olhar, o cumprimento, a palavra, esse gesto se transforma em ferida. Que não uma ferida superficial, mas daquelas que abrem lentamente e insistem em permanecer abertas, como se quisessem lembrar a cada segundo que existe algo quebrado entre vocês. Eu o observava de longe, conversando com os convidados, rindo, erguendo a taça em brindes improvisados, e em nenhum momento ele desviava os olhos para a mesa onde eu estava. Não era distração, era escolha. Lembro-me de quando ele ainda era pequeno e corria até mim quando eu chegava em casa, depois de longas ausências. Eu me recordo de como seus braços magros me envolviam com uma força que parecia maior do que o próprio corpo. Naqueles momentos, ele não precisava de palavras. O abraço falava tudo. Agora, o silêncio dele me dizia o contrário. Não havia mais braços, não havia mais abraço, não havia mais reconhecimento. Apenas a decisão firme de me apagar da narrativa da sua vida pública. E o mais doloroso era perceber que, diante dos olhos de todos os presentes, aquela exclusão parecia natural, como se fosse algo esperado, como se eu tivesse de fato deixado de merecer o lugar que um dia ocupei. Conforme a noite avançava, os discursos começaram a ser feitos. Empresários políticos e militares da ativa subiam ao palco para falar sobre suas conquistas, sobre alianças estratégicas, sobre o futuro que planejavam construir. Meu filho, em determinado momento, foi chamado para se juntar a esse grupo. Eu o vi caminhar até o microfone com a postura confiante de quem acredita que finalmente alcançou o patamar que sempre desejou. Ele falou sobre seus projetos, agradeceu aos presentes, exaltou alguns nomes que estavam ali e, mais uma vez, silenciou o meu. Não houve sequer uma menção protocolar ao pai. A ausência de palavras era tão barulhenta que parecia ecoar no salão. Cada vez que ele mencionava alguém, cada vez que agradecia a outro, reforçava o peso daquilo que não era dito. Aplaudiram-no com entusiasmo, e eu, por respeito à formalidade, bati palmas também. Mas dentro de mim, o gesto era mecânico, como se as mãos obedecessem ao protocolo enquanto o coração permanecia imóvel. Percebi que o silêncio que ele me dedicava estava se tornando uma espécie de espetáculo paralelo. Alguns convidados, notando a exclusão, me olhavam discretamente, como quem assiste a uma peça cujo final já conhece, mas não ousa comentar. Outros, mais cruéis, pareciam se divertir, como se aquela indiferença pública fosse uma confirmação de que eu já não representava nada. Esse silêncio me feriu mais do que as conversas sussurradas do capítulo anterior, porque nelas ainda havia palavras, ainda que desdenhosas. No silêncio, não havia sequer a concessão da palavra. Era um vazio absoluto, uma negação total da minha presença. Senti-me por um instante como um soldado abandonado no campo depois de uma batalha, não porque caiu, mas porque todos decidiram fingir que ele nunca existiu. E essa sensação de inexistência,
Essa tentativa de apagar minha história pela omissão foi o que me fez compreender a profundidade da humilhação que eu estava sendo obrigado a atravessar. Ainda assim, mantive-me firme. Não permiti que o semblante denunciasse a dor que corria por dentro. Respirei fundo, ergui o queixo e continuei observando, como quem vigia um campo de batalha à espera do movimento que mudará tudo. Porque eu sabia, no fundo, que a vida sempre encontra uma forma de restabelecer o equilíbrio. Não era preciso me mover, não era preciso me defender, bastava esperar. Meu silêncio, ao contrário do dele, não era vazio. O meu era disciplina, era estratégia, era resistência. Ele machucava, sim, mas também me preparava. Enquanto o piano retomava uma melodia suave, olhei ao redor do salão e percebi que alguns olhos ainda pousavam em mim, tentando decifrar o que se passava em meu íntimo. Talvez esperassem que eu me levantasse, que fizesse uma cena, que desse voz à humilhação que todos podiam ver. Mas não dei. Permaneci imóvel, sentado no fundo, suportando o silêncio que me era imposto, certo de que, no momento certo, haveria outro tipo de silêncio no salão, não o da exclusão, mas o da surpresa. Eu já havia aprendido, em muitos momentos da minha vida, que há dores que se suportam não com gritos, mas com paciência. E aquela noite eu intuía, ainda não havia mostrado tudo o que guardava. Enquanto o jantar seguia com seu brilho artificial e as conversas se espalhavam em ondas de risadas calculadas, eu permanecia sentado em meu canto, imóvel como uma sentinela esquecida em um posto avançado. O silêncio do meu filho ainda ecoava em mim, mais barulhento do que qualquer orquestra, e a exclusão que ele me impunha parecia se multiplicar nas expressões dos outros convidados que evitavam me dirigir a palavra. E foi nesse vazio que, sem perceber, minha mente começou a viajar para outro tempo. Um tempo em que a farda que vesti por décadas não era apenas um uniforme, mas uma segunda pele, um escudo e também um fardo. Olhei para minhas próprias mãos sobre a mesa, já marcadas pelo tempo, e imaginei as mesmas mãos mais jovens, firmes, calejadas, acostumadas a segurar armas e carregar mapas encharcados pela chuva, mãos que já haviam escrito ordens que mudaram o destino de homens e que também carregaram corpos de companheiros caídos. Naquele instante, enquanto fingia prestar atenção ao tilintar das taças, o salão se dissolveu em minha mente e deu lugar a lembranças tão vívidas que quase podiam ser tocadas. Lembrei-me da primeira vez que vesti a farda oficial. Eu ainda era jovem, e o peso do tecido sobre os ombros parecia maior do que meu corpo podia suportar. Mas dentro de mim havia algo que dizia que aquele peso era um chamado. Recordo-me da noite em que marchei com o meu batalhão sob chuva incessante, cada passo ecoando na lama como se fosse um pacto silencioso entre nós. Havia exaustão, havia medo, mas havia também uma certeza inabalável. Nós estávamos ali, uns pelos outros. E no meio dessa lembrança, percebi o contraste brutal com aquela noite de gala. Ali, no salão iluminado, cercado de parentes e conhecidos, eu estava só. Entre os homens de farda, mesmo no silêncio, nunca estive sozinho. A lembrança da farda me trouxe à mente os olhos de alguns companheiros que nunca voltaram. Lembrei de Rodrigues, que caiu em uma emboscada e ainda assim segurou o rádio até o último instante, garantindo que nossa posição fosse transmitida. Lembrei de Amaral, que ria alto em qualquer circunstância, mas que morreu em silêncio numa madrugada fria. Lembrei dos tantos nomes que se perderam no tempo, homens que, se estivessem vivos, talvez também estivessem sentados em algum jantar como aquele, sendo tratados como sombras por seus próprios filhos. A diferença é que eu estava vivo. Eu carregava em meu corpo e em minha memória tudo o que eles não puderam levar adiante. A farda não estava sobre mim naquela noite, mas ainda vivia dentro de mim. Enquanto essa torrente de lembranças me atravessava, percebi que havia uma força silenciosa em recordar. A cada comentário sussurrado que eu havia ouvido, a cada olhar enviesado que tentava me reduzir, eu respondia internamente com imagens das marchas, das ordens, dos rituais militares que moldaram minha vida. Se eles me viam como um velho deslocado, eu me via como sobrevivente de batalhas que eles jamais conheceriam. E essa diferença,
embora invisível para os outros, era o que sustentava minha postura ereta diante da indiferença. A lembrança da farda era um lembrete de que eu havia sido forjado para resistir, que meu silêncio não era vazio, mas disciplina, que minha dor não era derrota, mas treinamento. Em dado momento, ao erguer os olhos, vi meu reflexo em um espelho lateral do salão. Vi o homem de cabelos grisalhos de expressão séria, vestido em roupas comuns de gala, mas não consegui separar essa imagem da lembrança de mim mesmo em uniforme. Era como se houvesse duas figuras sobrepostas, o convidado ignorado de um jantar e o oficial que já carregou responsabilidades que poucos suportariam. E percebi que meu filho, ao me relegar ao silêncio, não apenas ignorava o pai, mas também renegava tudo aquilo que me tornara quem eu era. Talvez fosse mais fácil para ele esquecer, talvez fosse conveniente, mas eu sabia. Não se apaga uma vida inteira de disciplina com uma cadeira mal colocada em um salão. Respirei fundo e deixei que a memória da farda se espalhasse por dentro de mim como uma armadura invisível. Eu não precisava me levantar, não precisava falar, não precisava me defender. Tudo já estava gravado naquilo que eu havia vivido. E foi nesse instante que algo mudou em meu olhar. Porque compreendi que a noite não era apenas um cenário de humilhação, mas também de revelação. Meu filho podia tentar me apagar diante dos outros, mas havia forças maiores do que ele em movimento. A vida tem uma estranha maneira de expor verdades, e a lembrança da farda me dizia que eu só precisava esperar. Assim como nas marchas intermináveis, cada passo nos levava a algum destino. Aquela noite era uma marcha silenciosa, e o destino ainda não havia se revelado. Enquanto o mestre de cerimônias anunciava a chegada de mais um convidado ilustre, e todos se levantavam para cumprimentar, eu permaneci sentado, firme, com o queixo erguido. Eu sabia, de um jeito quase instintivo, que a lembrança da farda não estava apenas em mim, mas também nos olhos de outros que ainda respeitavam aquilo que eu representava. E em breve, quando esse respeito viesse à tona, o silêncio que me machucava seria substituído por outro silêncio. O silêncio surpreso de um salão inteiro ao descobrir quem eu realmente era. O jantar já se estendia além do necessário. Cada discurso soava mais como um ensaio de vaidades do que como uma partilha de conquistas reais. O piano, ao fundo, tentava sustentar um clima de sofisticação, mas até a música parecia se perder no burburinho das conversas repetitivas e dos risos exagerados. Eu continuava em meu posto silencioso, sentado no fundo, e se havia algo que aprendi em todos os anos de serviço, era identificar quando um ambiente mudava de repente. O ar, antes pesado de indiferença, pareceu se reorganizar em um instante, como se todos os olhares fossem atraídos para a entrada do salão. Havia chegado alguém cuja presença não podia ser ignorada, e os cochichos se calaram de imediato. A porta principal se abriu com a pompa que os recepcionistas estavam acostumados a exibir, mas dessa vez não era apenas mais um empresário exibido ou um político de carreira duvidosa. Era um general da ativa, de alta patente, farda impecável, postura ereta como se fosse uma extensão da própria instituição que representava. Sua chegada não precisou de anúncios longos. Bastou o som ritmado de seus passos, ecoando no mármore, para que todos se levantassem em respeito automático. A presença dele impôs silêncio, e esse silêncio não era o que me machucava até então, mas sim aquele que nasce do reconhecimento coletivo de que uma autoridade verdadeira entrou no recinto. Eu o conhecia de nome e de feitos, embora nunca tivéssemos servido lado a lado. Sabia da sua trajetória, sabia que era respeitado não apenas por seus homens, mas também por aqueles que compreendiam a importância de alguém que dedica a vida inteira a algo maior do que si mesmo. Ao vê-lo atravessar o salão, senti uma pontada de lembrança, como se fosse a materialização do mundo que eu havia deixado para trás, mas que nunca me deixou por completo. A farda dele reluzia sob a luz dourada dos lustres, e de repente, todos os brilhos artificiais daquela noite pareceram insignificantes diante da austeridade de um uniforme que não precisava de adornos. As pessoas se amontoaram para cumprimentá-lo, cada uma tentando arrancar um aperto de mão ou uma palavra breve. Ele sereno,
Retribuía com a calma de quem sabe que o respeito não se conquista em uma noite, mas em uma vida inteira. Meu filho estava entre os primeiros a se aproximar, ansioso por ser notado, com aquele sorriso treinado que tanto usava para impressionar. Eu o observei inclinar-se, estender a mão e se apresentar com a pompa de quem acreditava ser parte de um círculo privilegiado. O general lhe deu atenção educada, mas breve. E depois de cumprimentar alguns outros, seus olhos varreram o salão como se buscassem algo específico. Foi nesse instante que percebi. Ele me viu. Estava claro, não havia dúvida. Seus olhos se fixaram em mim, não no velho deslocado no fundo, mas no homem que ele reconhecia. Era um olhar direto, carregado de um respeito que contrastava violentamente com todos os olhares indiferentes que eu havia suportado naquela noite. Ele começou a caminhar na minha direção, ignorando os convites dos que tentavam puxá-lo para suas mesas, contornando autoridades locais e empresários vaidosos. O salão inteiro acompanhava seus passos, e cada movimento dele fazia com que o barulho das conversas diminuísse ainda mais, até restar apenas o som seco de suas botas contra o piso. Meu filho, ainda de pé ao lado da mesa principal, acompanhava a cena com expressão confusa. Talvez acreditasse que o general vinha até ele. Talvez pensasse que seria o destinatário daquela aproximação. Mas à medida que o homem avançava e seus olhos não se desviavam dos meus, o rosto do meu filho endureceu, incapaz de esconder a surpresa. O salão, por sua vez, já se perguntava em silêncio quem era aquele a quem o general buscava. Alguns cochichavam, outros se inclinavam em direção à minha mesa para tentar compreender, mas ninguém ousava interromper o gesto solene que se desenhava. O general parou diante de mim. O tempo pareceu se suspender. Eu me levantei lentamente, como quem responde a um chamado antigo, e senti no corpo a mesma rigidez de quando ouvia a ordem sentido nas formações da juventude. Ele me fitou nos olhos, firmes, e sem uma palavra levou a mão à testa em continência. Não era uma saudação protocolar, era uma homenagem carregada de significado, o reconhecimento de que diante dele estava alguém cuja história não poderia ser apagada por silêncio algum. O gesto foi tão forte que o salão inteiro congelou. O tilintar das taças cessou, as conversas se interromperam. Até o piano parou de tocar, como se o próprio músico tivesse compreendido que estava diante de um momento maior do que qualquer melodia. Havia apenas silêncio, mas um silêncio diferente, o da reverência coletiva que nasce quando todos percebem, ao mesmo tempo, que estavam diante de algo que os ultrapassava. Senti o peso de todos os olhares sobre mim. Vi o espanto nos rostos que antes riam de mim, percebi os cochichos se transformarem em silêncio constrangido e, sobretudo, vi o rosto do meu filho empalidecer sem reação. Aquele mesmo filho que me negara palavras, olhares e espaço, agora era obrigado a confrontar a verdade que eu nunca precisei gritar. Eu não era apenas um velho esquecido em um canto. Eu era o homem que, sem precisar de títulos naquela noite, carregava uma história maior do que qualquer banquete. E ali, diante de todos, percebi que a lembrança da farda não era só memória. Ela estava viva, sendo reafirmada por um gesto que não precisava de discursos. A continência do general da ativa não era apenas dirigida a mim. Era dirigida a todos os homens que, como eu, haviam se dedicado em silêncio, sem esperar reconhecimento, mas que ainda assim mereciam respeito. E naquele instante, sem pronunciar uma palavra, compreendi que a noite começava a virar. O instante em que o general levou a mão à testa e me prestou continência, atravessou o salão como um raio silencioso. Nenhum anúncio oficial, nenhum discurso longo, nenhum gesto planejado daquela noite teve o impacto daquilo. Foi um ato simples, contido, mas carregado de uma força que nenhuma palavra poderia substituir. Por alguns segundos o tempo pareceu suspenso. O tilintar das taças cessou. O piano parou abruptamente, e até as conversas, que minutos antes transbordavam em gargalhadas e sussurros venenosos, se calaram. O salão inteiro respirava em uníssono a mesma surpresa. Eu, que até então era apenas uma sombra relegada a um canto distante, me tornava agora o centro de todos os olhares, não porque eu tivesse exigido isso,
mas porque um gesto de respeito verdadeiro havia desarmado qualquer tentativa de me reduzir. Levantei-me devagar, não com pressa, mas com a solenidade que o momento exigia. O corpo pode carregar as marcas do tempo, mas naquele instante senti como se a farda invisível que sempre esteve comigo voltasse a recobrir meus ombros. Minha postura se ergueu, meus olhos se fixaram nos dele, e respondi à continência com um gesto firme e sereno. Não havia necessidade de palavras entre nós. 2 militares não precisam de discursos quando um gesto basta para traduzir uma vida inteira. O silêncio que se formou no salão não era mais o que me machucava até então, aquele silêncio frio da exclusão. Este era diferente. Era o silêncio reverente, o silêncio de quem percebe, de repente, que estava diante de algo que não compreendia totalmente, mas que intuía ser maior do que qualquer vaidade presente. O general, ao manter a mão erguida, ignorava os empresários, os políticos e até os oficiais mais jovens que buscavam sua atenção. Ele se dirigia apenas a mim, como se todo o resto fosse irrelevante. Senti então que aquela noite, que começara como mais uma encenação de prestígio e poder, se transformava em um palco de revelação, porque a partir daquele instante já não era mais possível me ignorar. Os olhares que antes me varriam, como se eu fosse invisível, agora estavam presos em mim. E o que vi neles foi constrangimento, surpresa, alguns até vergonha. Os mesmos que cochicharam piadas sobre o velho aposentado, agora tinham que engolir suas palavras em seco. Meu filho estava de pé, imóvel, com o rosto endurecido, os olhos arregalados como se não compreendesse o que se passava diante dele. Ele, que havia me relegado a um canto, que havia construído toda a noite sobre a ideia de que eu era apenas uma sombra conveniente, agora era obrigado a assistir ao reconhecimento público de quem eu era de fato. Nenhuma desculpa ou justificativa poderia apagar aquele gesto. O general não precisava explicar nada. Bastou a continência para que todos soubessem. Aquele homem esquecido no fundo do salão não era apenas um convidado protocolar, mas alguém cuja trajetória ressoava mesmo entre os que ainda vestiam a farda e carregavam a instituição viva no peito. Enquanto respondia ao gesto, uma onda de lembranças me atravessou. Pensei nos homens que marcharam comigo, nos que tombaram sem ver o reconhecimento que mereciam, nos que foram esquecidos em cemitérios anônimos ou em arquivos empoeirados. Aquele gesto do general não era apenas para mim, era para eles também. Era para cada soldado que deu mais do que recebeu, para cada oficial que sacrificou a vida pessoal em nome do dever, para cada família que chorou em silêncio a ausência de um pai, de um filho, de um irmão. Eu era, de certo modo, o símbolo de todos eles naquela noite, e foi isso que me deu forças para sustentar o olhar sem vacilar. O salão, ainda atônito, começou a se recompor lentamente. Alguns se levantaram em respeito, outros aplaudiram com hesitação, sem saber se o gesto seria apropriado. Mas a verdade é que já não importava. O impacto estava dado, a marca estava impressa. Não havia como desfazer o que todos tinham acabado de presenciar. As risadas que ecoaram mais cedo agora pareciam deslocadas. Os cochichos maldosos haviam se transformado em silêncio envergonhado. Até os olhares que antes me mediam como se eu fosse um estorvo, agora carregavam uma mistura de respeito tardio e curiosidade desconfortável. Meu filho, ainda pálido, tentou disfarçar, mas não conseguiu. Vi em seus olhos a luta interna. De um lado, o desejo de manter sua narrativa, de sustentar a indiferença. De outro, a realidade que se impunha diante de todos. Ele sabia que, a partir daquele instante, não poderia mais me reduzir ao papel de sombra. Porque o reconhecimento não partira de mim. Não era eu exigindo respeito. Era o mundo militar, ainda vivo e pulsante, que me resgatava da invisibilidade imposta naquela noite. O general baixou a mão lentamente, mas não disse nada. Não precisava. Apenas assentiu levemente com a cabeça, como quem confirma algo já sabido, e se afastou para ocupar o lugar que lhe havia sido reservado. Eu voltei a me sentar, mas agora o assento não era mais o mesmo. O fundo do salão havia se transformado no centro invisível da atenção de todos. Permaneci em silêncio, como sempre, mas desta vez, meu silêncio falava mais alto do que qualquer discurso que pudesse ser feito.
Foi nesse momento que compreendi, com clareza, o verdadeiro poder daquilo que eu carregava. A exclusão, o desprezo, as palavras murmuradas, nada disso podia apagar o que estava gravado em mim. O respeito verdadeiro não precisa ser gritado, não precisa ser exigido. Não depende de títulos sociais ou de cargos transitórios. Ele simplesmente se impõe, mais cedo ou mais tarde, diante daqueles que tentam negá-lo. E naquela noite, diante de um salão inteiro, o respeito havia se imposto. O salão ainda estava impregnado com o peso daquele gesto inesperado. A continência do general da ativa não foi apenas um ato solene, mas uma espécie de sentença silenciosa que reorganizou as hierarquias invisíveis da noite. Todos os presentes, sem exceção, haviam entendido a mensagem. Aquele velho esquecido no fundo não era um convidado protocolar, não era um adorno incômodo para preencher cadeira. Era alguém cuja trajetória se impunha mesmo no silêncio, alguém que carregava em si marcas e histórias que nenhuma festa poderia diminuir. E se para todos aquilo foi surpresa, para o meu filho foi um choque. Eu o observei de longe, tentando manter a postura, mas incapaz de esconder o que sentia. Seu rosto, antes seguro, iluminado por risos e pela falsa confiança dos amigos, agora estava rígido, sem cor, como se cada músculo tivesse congelado. Ele permanecia de pé ao lado da mesa principal, com a taça ainda na mão, mas já não sabia o que fazer com ela. A continência não lhe fora dirigida, não o incluía, não confirmava sua narrativa. Pelo contrário, o gesto solene do general desmontava diante de todos a farsa que ele havia arquitetado para me reduzir. Era como se o chão tivesse cedido sob seus pés, e eu podia ver em seus olhos que ele ainda buscava desesperadamente uma explicação, algo que o salvasse daquele constrangimento. Os convidados ao seu redor também haviam notado a mudança. Alguns antes tão animados em rir de suas piadas, agora o olhavam com cautela, quase como se estivessem esperando para ver qual seria sua reação. Outros desviavam os olhos, constrangidos, como se percebessem que haviam participado de uma encenação indigna e não sabiam mais como sustentar a máscara. E meu filho, percebendo que todos assistiam à sua reação, tentava esboçar um sorriso que não se firmava, tentava demonstrar naturalidade, mas a expressão traía sua inquietação. Ele não esperava aquilo, nunca. O que mais me impressionou foi a maneira como ele tentava recuperar o controle da situação. Depois que o general se afastou e tomou seu lugar, meu filho levantou-se, ajeitou o paletó e tentou retomar a conversa com aqueles que estavam próximos. Eu o vi fazer gestos largos, falar alto, forçar risadas, mas era inútil. O salão já não estava mais conectado à sua fala. A atenção havia mudado de eixo, e ainda que eu não tivesse dito uma única palavra, era a mim que todos olhavam de tempos em tempos, era a minha presença que agora se impunha. Meu filho, acostumado a ser o centro, descobria o que significava ser eclipsado pelo respeito verdadeiro. Eu me mantive em silêncio. Não havia necessidade de falar, de apontar, de confrontá-lo. Qualquer palavra minha seria menor do que o que já havia acontecido. Era como se a vida tivesse se encarregado de mostrar o que eu jamais poderia provar em discurso, que minha história não podia ser apagada, que meu valor não dependia de mesas principais ou convites protocolares. Meu filho, porém, não sabia lidar com isso. Ele havia me construído diante de todos como a figura ultrapassada que devia ser tolerada em um canto. E agora via, sem poder impedir, essa narrativa ser desmontada por um simples gesto que não lhe pertencia. Lembrei-me de quando ele era adolescente e desafiava minha autoridade em casa, sempre repetindo que o mundo havia mudado, que meus valores eram coisa de outro tempo. Ele dizia que um dia ninguém mais ligaria para títulos militares, que as pessoas respeitariam apenas dinheiro e influência. Talvez tivesse acreditado nisso ao organizar aquele jantar, ao me colocar distante, ao rir comigo apenas em silêncio quando achava que ninguém notava. Mas agora, diante de um salão inteiro, a realidade se impunha. O respeito verdadeiro não era comprado, não era encenado, não era escolhido. Ele surgia por si só, e o rosto do meu filho era a prova de quem mais sofria com isso. A cada olhar que ele recebia dos convidados, percebia-se o julgamento silencioso. Não eram olhares acusadores, mas havia neles a constatação de que algo estava errado.
Como explicar que o pai, prestigiado publicamente por um general da ativa, estivesse sentado longe da mesa principal? Como justificar a ausência de uma palavra em seu discurso, a frieza com que me tratou? Essas perguntas não eram feitas em voz alta, mas pairavam no ar, e eu sabia que ecoariam nos dias seguintes. Meu filho havia construído para si uma imagem de sucesso e liderança, mas naquela noite todos viram que por trás dessa imagem havia descaso, ingratidão e soberba. E eu, que antes estava ferido pelo silêncio dele, comecei a sentir algo diferente. Não era vingança no sentido vulgar, mas uma espécie de justiça silenciosa. Não precisei levantar a voz, não precisei me defender, não precisei me justificar. Bastou esperar. O gesto do general havia feito aquilo que nenhuma das minhas palavras teria conseguido. Expôs a verdade diante de todos, desnudou o desprezo do meu filho, colocou-me de volta ao lugar de onde ele tentou me tirar. E ver o choque em seu rosto era a confirmação de que, às vezes, o tempo tem suas próprias formas de responder. Ele tentou retomar o jantar, puxar conversas, propor brindes, mas a energia já não era a mesma. Os risos soavam forçados, os olhares desviavam, e mesmo os amigos mais próximos não sabiam como reagir. Meu filho, em choque, já não tinha mais o controle daquela noite. E eu, em silêncio, sustentava a dignidade que me foi negada no início. Não por palavras, mas pela postura de quem sabe que o respeito verdadeiro não se implora, se conquista. E naquela noite, diante de todos, o choque do meu filho foi a prova de que essa verdade não podia mais ser escondida. O salão, depois da cena que todos testemunharam, já não era o mesmo. O jantar de gala, que começara envolto em discursos vaidosos e risos ensaiados, agora parecia atravessado por uma tensão muda, como se cada pessoa presente buscasse compreender o que havia acabado de presenciar. O gesto do general da ativa permanecia pairando no ar, repetindo-se em cada mente como uma imagem que não podia ser apagada. Eu, que até então havia sido relegado ao fundo, invisível, me tornara o centro involuntário da noite, e ainda assim não disse uma palavra. Permaneci firme, sentado, deixando que o silêncio se tornasse a arma mais poderosa em minhas mãos, porque ali, naquela atmosfera de constrangimento e revelação, compreendi que não havia nada que eu precisasse acrescentar. O silêncio, aquele mesmo que me ferira no início, agora era minha vingança. Meu filho, ainda atônito, tentava disfarçar. Procurava sorrir, erguer a taça, puxar conversas que pareciam não encontrar eco. Vi-o forçar uma piada que não arrancou risos, apenas olhares desconfortáveis. Vi-o tentar retomar a confiança, como se nada tivesse acontecido, mas o rosto denunciava a luta interna entre orgulho e vergonha. O que antes era segurança, agora era insegurança disfarçada. Porque ele sabia, e todos sabiam, que o gesto do general havia mudado a narrativa da noite. Já não era mais possível fingir que eu era apenas um velho deslocado. Já não era mais possível me silenciar sem que isso soasse cruel. O silêncio dele, aquele que me relegava à sombra, havia se transformado em uma espécie de acusação pública contra ele próprio. E eu, de minha parte, compreendi que nada do que eu pudesse dizer teria o mesmo peso daquilo que já estava consumado. Se me levantasse para falar, se buscasse justificar minha trajetória, seria como se estivesse pedindo aquilo que já me fora concedido. Não. A dignidade não se implora, não se negocia, não se pede de volta. Ela simplesmente se reafirma no tempo, e quando retorna, o faz com mais força do que antes. Meu silêncio agora não era o da exclusão. Era o silêncio da autoridade, da disciplina, da certeza. Eu não precisava acusar, não precisava expor. Bastava permanecer ali, imperturbável, deixando que o peso do reconhecimento fizesse o trabalho que antes me foi negado. Observei meu filho de longe, e em sua expressão vi não apenas o choque, mas também a ferida do orgulho. Ele, que sempre acreditou que a imagem pública era tudo, que sempre pensou que o respeito podia ser moldado por discursos e alianças, viu diante de si uma verdade que não podia controlar. O respeito verdadeiro não se fabrica. Ele é conquistado em anos, em décadas, em vidas entregues.
E um gesto simples, uma continência prestada diante de todos, foi suficiente para revelar essa diferença. Meu filho, que tentou me apagar para brilhar sozinho, agora se via obscurecido pelo reflexo de algo que não podia compreender nem apagar. As conversas retomaram-se aos poucos, mas já não tinham a mesma força. Eram palavras sem firmeza, ditas apenas para preencher o vazio. O clima antes de festa havia se transformado em algo próximo de solenidade. Cada vez que alguém desviava os olhos em minha direção, havia neles um misto de respeito e de constrangimento. Alguns pareciam querer se desculpar. Outros apenas reconheciam em silêncio que haviam errado ao me julgar. Eu não retribuí nenhum desses olhares. Mantive-me sereno, imóvel, deixando que o silêncio fizesse aquilo que nenhuma palavra poderia fazer: afirmar a verdade sem esforço. E foi nesse ponto que percebi a ironia da noite. O silêncio que me foi imposto, que me ferira tanto, transformara-se em meu maior aliado. Se no início do jantar ele era sinal de exclusão, agora era sinal de força. Enquanto meu filho se contorcia para encontrar palavras que disfarçassem sua fragilidade, eu vencia sem abrir a boca. Era essa a diferença fundamental entre nós. Ele precisava das palavras para sustentar sua imagem. Eu precisava apenas do silêncio para sustentar a minha dignidade. Quando a noite se aproximava do fim e os convidados começaram a se dispersar, percebi que muitos evitavam se despedir de mim, não por desprezo, mas por não saberem como fazê-lo sem denunciar a própria vergonha. Outros se aproximaram timidamente, apertaram minha mão, disseram palavras vagas, mas carregadas de respeito. Eu agradeci com a serenidade de quem não precisava mais provar nada. Meu filho, por sua vez, permaneceu em silêncio, sem coragem de se aproximar, sem forças para me enfrentar. E eu não lhe estendi a mão, não porque houvesse rancor, mas porque aprendi em toda a minha vida que algumas lições não se dão em palavras, mas no peso das consequências. Ao sair do salão, senti o ar frio da noite tocar meu rosto. Caminhei lentamente até o carro, ouvindo ainda os murmúrios que ecoavam atrás de mim. Sabia que no dia seguinte o assunto do jantar não seriam os discursos ensaiados, nem os brindes repetitivos. Seria aquele gesto inesperado, aquela continência que se tornou símbolo. E junto dela, o silêncio que a acompanhou. O silêncio que se transformou em minha vingança, não porque humilhou alguém, mas porque me devolveu diante de todos aquilo que meu filho tentou me negar: o reconhecimento. Segui pela noite com a serenidade de quem cumpriu mais uma missão. Não precisei de palavras, não precisei de confrontos. Bastou estar ali, bastou resistir, bastou esperar. Porque às vezes a maior força que um homem pode ter não está em suas falas, mas em seu silêncio. E naquela noite, meu silêncio falou mais alto do que qualquer discurso jamais poderia falar.